Ribeirão Preto tem até abril para apresentar o Plano de Mobilidade Urbana, um projeto que tem o propósito de repensar o deslocamento das pessoas e oferecer bem-estar à população. É um desafio enorme para uma cidade de quase 1 milhão de habitantes e com demandas urgentes no setor. O caminho entre casa e trabalho está entre os momentos mais cansativos do dia a dia para os ribeirão-pretanos. São pessoas que normalmente encontram lentidão no trânsito, ônibus cheios ou atrasados e calçadas em péssimas condições, reflexo da falta de mobilidade urbana. Mas será possível encontrar soluções para uma cidade com quase 1 milhão de habitantes? O secretário de Obras Públicas garante que sim e afirma que a resolução está próxima com a apresentação do Plano MOB 2022. Um projeto que tem o propósito de repensar o deslocamento das pessoas com inteligência, eficiência e sustentabilidade. O grande desafio de qualquer plano de mobilidade é racionalizar os modais de transporte da cidade. E nós estamos trabalhando exatamente nisso, a racionalização, buscando incrementar alguns modais que estão em evolução, o caso da bicicleta, e também o principal deles, que é o transporte coletivo. O estímulo ao transporte não motorizado é um dos traços que caracteriza as melhores cidades do mundo em mobilidade. Além disso, a implantação de sistemas que priorizam a integração entre os modais faz com que o trânsito seja mais fluido e prático. Para isso, o Plano Municipal de Mobilidade traz como meta aumentar a participação do transporte coletivo e reduzir o impacto da tarifa do ônibus na renda dos usuários. Para que isso aconteça, estão sendo desenvolvidos os corredores de ônibus. Também está sendo feito um estudo para avaliar toda a questão de origem e destino dos usuários do transporte coletivo. Esse estudo, então, vai poder fazer com que nós tenhamos uma visão mais real, atual desses origem e destino, podendo alterar toda a questão das linhas de ônibus, né? Mexendo numa linha, priorizando uma, tirando uma prioridade em outra que o estudo mostra que não é tão importante, aumentar um veículo aqui, diminuir o outro ali, enfim. Este estudo ele vai trazer exatamente como é o origem e destino hoje na cidade para que a gente possa fazer essas alterações. O plano municipal está embasado na Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei sancionada em 2012, que define como objetivo o uso igualitário do espaço público. Isso significa que as áreas devem ser compartilhadas de forma inteligente e respeitosa. Por isso, as necessidades de melhorias na mobilidade nunca foram tão urgentes e com prazo marcado. Cidades com mais de 250 mil habitantes devem apresentar seus projetos até abril. Ribeirão Preto carece do plano de mobilidade. A ideia, o que a prefeitura, o município tem vendido é que esse vai acontecer, né, nesse semestre ainda. Esperamos todos que isso aconteça, mas o que precisa fazer é o seguinte, não tinha, agora vai ter, e precisa ver se ele vai sair do papel, né? Vamos ver se vai imprimir eficiência, se o próprio município vai dar exemplo e vai cumprir. Tem muita coisa para se resolver. Quando tem muita coisa para se resolver, você precisa eleger uma lista de prioridades, mas uma prioridade 0 e a outra número 1, número 2, assim subsequentemente. Se for tentar resolver tudo de uma vez e numa única gestão, não vai acontecer. Ainda segundo o especialista em direito urbanístico, para que as condições de deslocamento realmente satisfaçam a população, as políticas públicas precisam ser sistêmicas. E lembra que mobilidade também é sobre o acesso da população aos equipamentos essenciais do município, à saúde, cultura e educação. Uma coisa que preocupa todos nós é por que não primeiro votar a lei de parcelamento do solo para depois focar na lei de mobilidade urbana, porque uma coisa deriva da outra. Então existe aí, dentro dessas leis complementares, não é que elas não têm maior impacto ou não, maior necessidade ou não. O que importa é que a prefeitura precisava atender aquilo que é previsto no Estatuto da Cidade. Primeiro o plano diretor, depois a lei de uso e ocupação do solo, a questão ambiental, né? o
Código do Meio Ambiente. Aí sim, se pensar nas demais leis, a macrodrenagem, que é muito importante. Então, são as situações assim, o que eu vejo é que o município está discutindo essas leis de uma maneira muito estanque. Ela quer resolver um problema, uma carência, e não esquece que as coisas estão interligadas. Essa é a minha preocupação como profissional que atua nessa área. Esse professor de políticas ambientais complementa que quando o uso e ocupação de solo não estão bem definidos, a cidade cresce de forma desordenada. Empreendimentos são lançados nas periferias, muitas vezes sem comércio, hospitais, escolas e até distantes dos locais de trabalho dos moradores. Um cenário que deixa o município com uma dependência exagerada do automóvel. Muitas cidades são assim. Você pega Los Angeles, sempre foi assim. Deu no que deu, né? Tem pista de 12 pistas para ir, 12 para voltar. É uma modalidade possível. Hoje, não se concebe mais isso. Ribeirão Preto, volto a dizer, perde uma grande oportunidade para fazer um plano integrado, em que pudesse realmente atender às adaptações necessárias do município, não só para as mudanças climáticas, mas para o que está posto hoje no mundo e pelas necessidades. Outro problema, segundo Marini, é o fato da cidade privilegiar investimentos em vias para o tráfego de veículos automotores. Enquanto o transporte coletivo é ineficiente, obras de duplicação de avenidas, construção de viadutos para carros são extremamente comuns. Isso gera uma demanda induzida, com mais gente saindo com seus próprios veículos. Nós adoraríamos estar aqui comentando que beleza de plano, que maravilha de ações. Mas, infelizmente, as evidências são exatamente o contrário. Se esse plano já está andando, sendo gestado desde 2018, o mínimo que se teria necessidade é de que as obras que são feitas agora, esse mês, tivessem alguma coisa desses 14 itens. E não tem. Um exemplo, Maria Condeixa Favaretto, fizeram faróis, etc. O pedestre não tem por onde passar, mas não tem sinal de pedestre, não tem calçada, não tem nada. Portanto, as evidências são que esse plano de mobilidade, ele é plano de mobilidade para automóveis. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura reforçou que o plano de mobilidade urbana traz um olhar moderno e funcional para Ribeirão Preto, que engloba redução de mortes no trânsito, adequação das calçadas e o uso do transporte coletivo. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o advogado Ademar Padrão, inclusive especialista nessa área de trânsito. Doutor, a Prefeitura tem então até abril para finalizar o plano de mobilidade, um assunto que a gente sabe extremamente complexo, que visa, como a reportagem mostrou, melhorar o deslocamento das pessoas. Esse tempo é hábil para se desenvolver um plano como esse? Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, eu já começo dizendo que foi excelente essa reportagem, da forma que ela abordou o assunto, né? E eu digo que o tempo não é hábil. Primeiro, porque, na verdade, ele começou 10 anos atrás. Quando entrou a Lei 12.587 de 2012, havia um prazo inicial, e esse prazo de hoje, que é dado até o mês de abril, para cidades acima de 250 mil habitantes, é um prazo, na verdade, para aquelas cidades que não estão desenvolvendo nenhum tipo de obra e nenhum tipo de trabalho na questão da mobilidade, o que não acontece em Ribeirão Preto, porque aqui já está desenvolvendo há muitos anos a mudança da mobilidade e agora com a execução das obras. Então, no meu entendimento, o que vai ser feito agora vai ser feito de uma forma muito corrida, vai desatender o artigo 14, inciso 2º da Lei de Mobilidade, que determina a participação popular efetiva, seja no planejamento, na fiscalização e na adequação da política de mobilidade. Então, o que está sendo feito, na verdade, André, em resumo, é uma adequação do que temos de transporte, que não é mobilidade, é só transporte, para dizer que atendeu a lei da mobilidade. É isso que está sendo feito agora. Agora, doutora, a Prefeitura lista 14 metas para esse plano. Uma delas é tornar o transporte coletivo mais atraente. Como isso é possível diante de tantas reclamações dos usuários e de um preço de passagem que, queira ou não, é muito elevado?
Exatamente, é o que eu disse antes, né? A prefeitura lista, não é a população e não é a sociedade de Ribeirão Preto. É a visão da prefeitura que, na verdade, vai desembocar única e exclusivamente na questão do transporte por ônibus. E a lei da mobilidade não prevê isso. Várias pessoas falaram na reportagem, advogados, o próprio secretário de obras, na verdade, é uma integração de vários modais. E o principal deles, André, é o que está sendo esquecido, que é o pedestre, aquele que caminha pelas vias públicas. Não temos sinalização adequada. Tudo isso é uma questão de mobilidade. Do jeito que a prefeitura propõe, ela vai estar adequando o que tem aí de transporte coletivo de ônibus, que não é plano de mobilidade, para poder justificar, inclusive, as obras que estão sendo feitas. O resultado disso, temos aí essa semana divulgado, até por vocês várias vezes, a greve de motoristas, porque nem o contrato de concessão do serviço consegue ser cumprido na questão mínima do contrato, que é a segurança, o conforto e a modicidade, é o preço adequado da passagem. Sem um plano de mobilidade de verdade, vamos piorar o que nós temos, André. Uma outra meta, uma outra proposta da Prefeitura é aumentar o uso das bicicletas. No papel, o plano traz um olhar moderno e funcional para Ribeirão Preto, mas ele é difícil na prática, doutor? Não digo que é difícil, André, mas na verdade, de novo, se não existir um plano com um conceito do que é mobilidade, na verdade a prefeitura está dando aí para a população apenas um pavão pintado, falando de uma maneira bem simples, né? Por quê? Porque coloca ali uma passagem para bicicletas que muitas vezes é usado até por pedestre e não é feito de uma forma completa e nem segura. E aí o que acontece? Parece que quer realmente integrar sistemas. Não é o que nós temos na prática, André, e isso pode levar, inclusive, a erro o usuário que não tem o conhecimento técnico e vai se arriscar nessas vias públicas por conta das bicicletas. Doutor Ademar Padrão, advogado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, André.